Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho dos grandes épicos da Índia, as grandes literaturas e escrituras, que tem uma diferença muito grande do que é considerado inspiração, né, de alguma divindade que escreveu, e as literaturas escritas por pessoas, tá? A Índia, assim como nós temos aqui Ilíada e Odisseia, que são considerados, né, épicos, fantásticos, né? Nós temos na Índia o Mahabharata. Bharata era um nome antigo da Índia. O Mahabharata ele conta a história dos deuses e dos reis, né? E de toda uma mitologia que envolve semideuses, pessoas, humanos, né? Com histórias fantásticas que são muito interessantes. Eu tive acesso ao Mahabharata, eu li o Mahabharata, e o Mahabharata é uma literatura escrita por Vyasadeva. Vyasadeva, inclusive, eles falam que essa literatura, como ela é muito extensa, ela pode ter sido escrita por vários Vyasadevas, várias dessas pessoas que são os Vyasadevas, que são os escritores dessa literatura. E uma parte muito importante do Mahabharata é o Bhagavad Gita, que é muito conhecido porque foi extraído. Essa parte do Mahabharata, que é considerada a parte mais espiritual de todo o contexto do Mahabharata, porque o Mahabharata tem muitas histórias que tem um contexto moral, né, de ensinamentos, de coisas para você refletir, pensar, e coisas também muito ligadas ao comportamento humano daquelas pessoas daquele período, daquela época, né? Então, o Bhagavad Gita, que é a canção de Krishna, mais conhecido como a canção de Krishna, é o diálogo entre Krishna, Deus Krishna, que no caso ele não aparece como Deus, mas como o primo, né, do Arjuna, e o diálogo deles dentro de uma batalha, de um ambiente de guerra, na qual ele vai cantando os versos do Bhagavad Gita, e todos eles inspirados, né, em conhecimentos, em espiritualidade, e dando uma direção ao Arjuna naquela guerra. Essa parte do Mahabharata foi tão importante que ela foi praticamente extraída de lá. E dali se criou em torno do Bhagavad Gita religiões, né? O culto do Deus Krishna, do Vaishnavismo, em torno do que as pessoas chamam de Bhakti Yoga, porque em uma parte do Bhagavad Gita ele divide o yoga em várias práticas, dizendo que a mais importante seria a devoção. Isso, de certa forma, naquela época, naquele período, que foi bastante divulgado, a gente vinha de dois grandes períodos na história da Índia, budistas, né? Nós tivemos duas grandes dinastias budistas, o período Maurya, e foram períodos grandiosos em que o hinduísmo também existia. Não com esse nome de hinduísmo, mas existiam as religiões dos deuses, também os cultos hindus, né? Mas após a queda do hinduísmo, do budismo, do período final do período da dinastia Maurya, surgiu a dinastia Gupta, de Brahmanes, né, do brahmanismo. E eles queriam fortalecer, de uma maneira geral, a religião hindu. Então, a estratégia do Bhagavad Gita ter se tornado como se fosse uma Bíblia, um livro, eixo de ensinamento na qual as pessoas poderiam seguir, onde aparece a yoga dividida em partes, né? Explica essa divisão, acaba se tornando um elemento para a construção de religiões em torno desse livro, tá? Então, o Vaishnavismo, que tem seus mestres, existem várias correntes diferentes de Vaishnavismo, que são religiões ligadas ao deus Vishnu, por isso Vaishnava vem de Vishnu, e que seria o mesmo Krishna. Existe uma corrente enorme de linhas, de visões dentro do Vaishnavismo. Todos eles praticamente utilizam a leitura do Bhagavad Gita como centro, né? É uma referência na parte religiosa, tá? Mas, na verdade, no yoga original, mais antigo, não existia divisões. Nunca houve divisões, nem que essa yoga é superior a outra yoga. Não existe nenhum fundamento nisso,
Isso é uma questão que implica lado político, lado de construção religiosa, principalmente dos brahmanes, dos sacerdotes brahmanes. Eles sempre privilegiaram que a população tivesse essas informações dadas por eles de uma maneira a induzir as pessoas a ter uma conduta mais religiosa e desfocar das outras religiões, né, dos muçulmanos, das outras práticas que existiam religiosas da época, né? Quer dizer, o fortalecimento do que foi chamado depois de hinduísmo pelos ingleses aconteceu nesse período Gupta. Então ali foram editados muitos livros, muitas versões diferentes do Ramayana também, que é outro poema épico, né, do deus Rama, que aparece Hanuman, o deus macaco, cabeça de macaco. Tudo isso daí foi criando também, incentivando a abertura de templos, de locais de adoração, incentivando que esse aspecto religioso fosse colocado como sendo mais importante do que a Hatha Yoga, do que as yogas antigas, que trabalhavam com o corpo, com a respiração, com o autoconhecimento. Então, essa imposição da religião sendo mais importante é um movimento político que aconteceu nesse período Gupta, tá? Após 2 grandes períodos budistas em que a Índia foi mais próspera, em que a Índia foi mais igualitária socialmente, que a casta dos brahmanes não era a casta principal, né, com uma abertura maior para as pessoas participarem de todas as coisas, onde não tinha recriminação às pessoas que cultuavam outras religiões. Então a gente precisa entender, assim, nesse contexto, o Bhagavad Gita não é um livro isolado, ele é parte do Mahabharata, que é um épico, né, é um épico, como o Ramayana é um épico, e dali criou-se religiões que se apoiam nesse livro como sendo a sua fonte de conhecimento, tá bom? Beijo para vocês.